Salve, salve galera, mais um episódio de Palpitaria. Para quem não me conhece, eu sou o Cezinha, sou especialista de apostas da Playguin e aqui eu trago dicas diárias de apostas. Na Playguin a gente tem uma seção chamada ProPix. Se você ainda não baixou o aplicativo da Playguin, baixe agora. Aqui embaixo tem uma série de, pode dizer, bônus que você recebe quando você entra aqui, créditos em cashback, coisas assim. Enfim, entrando lá tem uma seção de ProPix que são dicas de apostas diárias. Aqui no vídeo eu dou uma destrinchada nelas, eu explico como é que eu cheguei em cada uma, mais ou menos os meus métodos aí de identificar padrões, pra gente o que? Tirar uma graninha em cima desses jogos, das apostas esportivas, né, do futebol. Então sem mais delongas, vamos começar aí na tela, vocês já estão vendo Arsenal, Chelsea. É isso, né, eu vou falar do clássico londrino, hoje 4 da tarde. Gente, o primeiro destaque que eu queria dar é nessa parte de baixo aqui, ó. A sequência do Chelsea é simplesmente absurda na Premier League. 6-0, 2-2, 4-3, 2-2, 3-2, 2-2, por aí vai. Eu não sei se tem mais jogos, mas isso é mais do que o suficiente para a gente entender que o Chelsea é um time, como posso dizer, maluco. É inconsistente em termos defensivos e tem um ataque que funciona. Um ataque principalmente em cima do Cole Palmer, a gente já vai chegar nele. Mas enfim, essa sequência tem que ser aproveitada. Eu acho que independente de ser um clássico, independente de ser o Arsenal, é um jogo de... vão ser duas potências em termos ofensivos se enfrentando, então é um jogo para gols. Então, a primeira aposta que eu identifico nesse é 3 gols ou mais, especialmente pela sequência do Chelsea, que aí vocês viram diversos jogos passando de 3 gols, passando de 4 gols, e também jogos de Premier League costumam ser mais abertos do que os jogos de Copa. A gente teve aí o Chelsea sendo eliminado pelo Manchester City na Copa da Inglaterra, FA Cup, e é muito diferente a situação do Chelsea na Premier League do que na Copa. Na Premier League o Chelsea está no meio de tabela, joga mais leve, então vai ser um jogo mais aberto, apesar de ser um clássico inglês. E vale destacar também, eu vou puxar aqui, ó, os dois... Espera que deu uma travadinha, aí foi. Os dois confrontos de 2023, temporada passada, 3-1 para o Arsenal no Emirates, 2-2 no Stamford Bridge. Os dois jogos passaram dos 3 gols ou mais, então a gente pegando aí o retrospecto mais recente. Para finalizar, uma menção honrosa. Cole Palmer é o nome da emoção. Olha aqui na esquerda a quantidade de participações em gols dele pelo Chelsea. Acho que tem, ó, consecutivamente, vamos só pegar a Premier League. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra voltar mais? 6. 6 tá bom, né? 6 tá bom? 6 jogos consecutivos na Premier League participando em gols. A nota SofaScore, que é medida por estatísticas, né? Vale destacar que isso que vocês estão vendo aqui é o SofaScore. Eu adoro esse site, estatística assim, é o meu favorito. 4 jogos seguidos, 6 jogos seguidos que a gente falou, participando diretamente em gols. E 3 dos últimos 4 com nota 10. Essa nota aí não vem à toa, essa nota aí vem de muita participação positiva dentro das ações do time no jogo, né? No jogo. E na última partida da Premier League marcou 4 gols, teve outro hat-trick contra o Manchester United, marcou 2 gols contra o Burnley, marcou contra o Newcastle. Então, assim, quem quiser arriscar o Anytime Goal Score, o Cole Palmer é uma ótima pedida, até porque a odd dele vai estar bem alta. Vamos ver aqui na Playguin. Vamos começar pela primeira sugestão, né? 3 gols ou mais. Se tiver acima de 1.5, eu acho que vale a pena. Cadê o total de gols no jogo? Mais 3 gols ou mais, 1.53. Acho uma odd ok, uma odd justa para o que se propõe esse over de 2,5 aí no jogo do Chelsea. Agora vamos no Cole Palmer para marcar. Não é o primeiro a marcar, é o jogador para marcar. Importante essa distinção. Ó, tá até com o nome completo aqui. Cole Palmer marca no Arsenal 3.25. Eu acho uma odd muito boa. Não acho que as duas apostas você tem que dar a mesma entrada de valor, viu? Eu acho que a sua aposta padrão você joga no 3 gols ou mais e com um pouco menos de dinheiro envolvido, né? Uma bet um pouco menos ambiciosa, entrar nesse Cole Palmer, marca contra o Arsenal. Acho uma odd excelente pelas participações em gols que ele vem tendo nessa Premier League, até pela temporada fantástica que ele faz. Vamos para o segundo jogo. Atlético Mineiro e Peñarol, jogo válido pela Copa da Libertadores, 9 da noite hoje. O Atlético Mineiro
tá tendo uma faísca aí de esperança muito boa com o Gabriel Milito. Eu acho que é um treinador fantástico, tá potencializando muito bem o Scarpa tá jogando muita bola. Falta ainda, acho que o Hulk voltar a ser aquele Hulk, né, o protagonista desse time. E vamos começar que o Peñarol não foi bem no jogo fora de casa que ele fez na Libertadores, puxa aqui. Perdeu pro Rosário Central, não conseguiu marcar gols. E eu acho que vale essa atenção que o Galo vai ter uma força especial em casa, eu acho que especialmente contra times estrangeiros. E mostrou contra o Cruzeiro, né, que não tem essa de arena MRV dos rivais, enfim, todo aquele papo. O Atlético Mineiro é um time muito forte em termos de qualidade de elenco, e eu acho que já vai ser muito forte em termos de ideia, porque o Milito é um baita treinador. A sugestão de aposta que eu vou dar nesse é o Galo para ser o primeiro a marcar o gol no primeiro tempo. Além do Peñarol ter ido mal em casa, o Galo foi o primeiro time a marcar e também venceu 5... vamos lá. O Galo foi o primeiro time a marcar e também venceu o primeiro tempo em 5 dos seus últimos 7 jogos. Então acho que isso aí é um indicativo positivo e também vale destacar que tanto contra o Rosário Central quanto contra o Caracas, o Galo marcou o primeiro gol do primeiro tempo e normalmente essa odd é mais interessante do que a odd da vitória, né? O Galo é muito favorito contra o Peñarol, então vai ter uma odd da vitória mais baixa. Ó, para vocês terem uma noção, a odd para o Atlético Mineiro ganhar do Peñarol tá apenas 1.3, que eu acho justo pela diferença dos times, mas eu acho que não vale a pena colocar uma aposta aqui. E o primeiro gol do primeiro tempo, 1.8 para o Atlético Mineiro, eu acho essa odd justa também, não é muito alta nem baixa. Acho uma odd justa pelo que o Galo vai se propor nesse jogo e pelo que pode acontecer. Eu acho que vai acontecer, senão ele ia estar sugerindo aqui, o Galo fazer o primeiro gol do primeiro tempo. Agora o negócio vai ficar mais difícil, hein? Corinthians e Argentinos Júnior, um pouquinho depois do jogo do Galo, 9h30 da noite. Acho que o primeiro destaque que a gente tem que fazer é a fase do Corinthians, né? O Corinthians vive uma turbulência há algum tempo, apesar do Antônio Oliveira ter mudado um pouco a perspectiva ali, ter tido aquele 4-0, o Corinthians de novo voltou a cair num mar de desconfiança, um time com muitos problemas ofensivos. Então, assim, pela fase do Timão, o empate fora de casa não seria tão ruim. E eu acho que vale o destaque também aqui, ó. Atlético Mineiro, Juventude, Bragantino, o Corinthians não fez nenhum gol no Brasileirão. São 3 jogos consecutivos sem marcar e todos esses 3 jogos com 2 gols ou menos, que é a minha sugestão de aposta. Acho que Argentinos Júnior e Timão termina com 2 gols ou menos, muito mais pelo Corinthians, que o empate não cairia mal, é um time que está com dificuldade de fazer gols e eu acho que vai adotar uma postura mais conservadora na Argentina. Então vamos ver essa odd. Eu acho que de novo, acima de 1.5 tá bom. Total de gols aqui no jogo. Menos 2 gols ou menos. 1.59, praticamente 1.6. Acho que vale muito a pena. Corinthians, 0-0 pro Corinthians na Argentina tá ótimo. 1-1 pro Corinthians na Argentina tá ótimo também. Então acho muito difícil passar dos 2 gols. Porque eu acho muito difícil o Corinthians fazer mais de 2 gols. E acho muito difícil o Corinthians se expor sem ser um momento que ele não esteja perdendo o jogo. Então se ele tá perdendo de 1-0, aí ele vai buscar o resultado. E aí o Argentino Júnior faz 2-0, o Corinthians empata em 1-1. Eu acho que é mais ou menos esse o cenário que eu espero. Muito difícil ter uma trocação, especialmente pelo momento de tensão que vai viver o Corinthians nessa partida da Sula. Vamos terminar com o jogo gringo. Lazio e Juventus. A Lazio venceu, vamos destacar, a Lazio e Juventus pela Copa da Itália, vocês sabem, jogos de Copa, jogos eliminatórios eu vejo com muito menos futebol jogado, mais tensão, mais aguerrido, ninguém quer ser eliminado por bobeira, então os erros são reduzidos, são times com um nível de concentração muito mais alto e eu acho com menos ousadia, menos riscos a serem corridos em competições de mata-mata. Então esse é o primeiro ponto. Para justificar um under aqui, eu acho que é um jogo que vai terminar com 2 gols ou menos. E vamos falar sobre a postura dos times. A Lazio ainda está no começo de um trabalho novo com o Igor Tudor, um trabalho promissor. O Tudor já fez bons trabalhos na Itália, especialmente no Hellas Verona. A Juventus. A Juventus é um time muito inconsistente. Essa partida aí, vocês estão vendo a última, 2-2 com o Cagliari. Saiu perdendo de 2-0 e foi buscar o resultado. Contra o Torino, 0-0 pavoroso. O jogo foi terrível. Contra a Fiorentina, 1-0 no limite também.
E você está vendo uma sequência bem negativa da Juventus antes da vitória contra a Lazio na Copa Itália, que eu acho que deu uma revigorada, mas ainda é um time que vive uma fase complicada sob o comando do Massimiliano Allegri, um treinador muito contestado. A Juventus é um time de poucos gols, é um time que, se tiver a vantagem, vai ser um time conservador. E tem essa vantagem porque venceu o confronto de ida por 2-0. Vamos também falar sobre estatísticas, sequências, vocês estão vendo duas na tela. A Lazio teve 4 dos últimos 5 jogos com 2 gols ou menos, e a Juventus teve 5 dos seus últimos 6 jogos com 2 gols ou menos. Então, vantagem da Juventus por 2 gols de diferença. Um time conservador, eu acho que vai manter essa postura defensiva jogando na casa da Lazio em Roma. Sequência dos dois times com poucos gols. Eu acho que a tendência aí é um jogo de 2 gols ou menos. Vamos ver quanto está essa odd. De novo, acho que acima de 1.5 me agrada. Cadê total de gols? 1.5 cravado. Acho perfeito para a gente aqui. Todas as apostas ali vocês estão vendo entre 1.5 e 1.8, porque na minha metodologia eu acredito que a gente vai acertar mais da metade. No 1.5 você tem que acertar 2 e perder uma para ficar no 0-0. Eu acho que a gente vai ter um aproveitamento melhor que isso com essas apostas. Depois a gente faz o tiratema de todas. Ontem bateu o ambos marcam do derby della Madonnina. Milan e Inter bateu ambos marcam. E Vila Nova e Guarani terminou com 2 gols ou menos, com o Vila Nova vencendo por 2-0. O que não bateu foi o jogo do Bolonha. O Lukaku não atuou, então posso estar anulado. É isso, galera. De hoje são essas apostas. Teve mais jogos hoje, então eu tive que passar com um pouquinho mais de pressa. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do quadro, qualquer feedback, alguma mudança que vocês sentirem. E tiverem outras ideias de apostas, né, ao longo do dia, talvez para quarta-feira, quinta-feira, vocês também já deixam aí nos comentários. Tamo junto, até amanhã.